Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu no canal História é Ciência. Eu geralmente não costumo gravar vídeos à noite, né? Por conta da iluminação não ser a mais adequada. Geralmente eu faço vídeo no horário da manhã ou da tarde. Mas o motivo de eu estar fazendo esse vídeo já de 11 horas para meia-noite do sábado para o domingo é por ter visto algumas coisas, né, no Facebook que me indignaram e eu disse, não posso esperar para amanhã, vou ter que fazer esse vídeo agora e esperar o pessoal ver e aprenda alguma coisa. Eu espero contribuir com algo. O seguinte, o objetivo do meu canal é tanto os vídeos que estou eu falando, como os vídeos que eu trago de outras pessoas falando, é trazer alguns documentários de outros pensadores de várias áreas do conhecimento, não só da história, como também trazer algo que os professores possam utilizar em sala de aula, né? Então eu tomo sempre cuidado na linguagem e não usar, né, palavras de baixo escalão, né? Então eu espero que o vídeo seja útil, que os professores possam sim fazer um bom uso desse material em sala de aula, né? Eu quero que vejam o vídeo no YouTube e tal, comentem, adicionar os favoritos e tal. Mas também quero que divulguem para outros colegas. Eu não quero, obviamente, que ninguém vá fazer um DVD e vá vender, porque aí eu não autorizei para isso, né? Aí eu estou no meu direito de recorrer à justiça. Mas divulga mesmo pela internet, ou então faz o download e passa no computador, mas assiste o vídeo todo e passa para teus alunos, se você que é professor e tudo mais. Uma das coisas que me deixou estarrecido, que não deu para me esperar, por exemplo, amanhã cedo ou à tarde para fazer esse vídeo, é por ter visto na internet, embora a internet seja uma ferramenta muito útil, e diga-se de passagem, eu espero que a internet exista da forma como nós conhecemos hoje. Porque se censurarem a internet como estão querendo, é o fim da pouca democracia que temos. Porque, sinceramente, com exceções de alguns canais, a televisão não tem muita coisa para oferecer. O rádio depende do horário, transmite boas músicas, mas no horário normal as músicas geralmente não são da melhor qualidade. Tem exceções, obviamente, tanto no rádio quanto na televisão, mas no geral a maioria, infelizmente, né, deixa a desejar. Eu acho assim, se querem fazer uma censura na internet, censura não é uma proibição, né? Não estou querendo fazer puritanismo nem apologia a nada. Questão dos sites pornográficos, assim, para que possa somente ter acesso a esses sites quem é maior de idade. Não deixar fácil para qualquer pessoa de qualquer idade entrar. Isso sim seria uma censura lógica, uma censura saudável, democrática, né? É até uma forma até de proteger as crianças e os menores de idade. Mas não censurar que nem o censuraram lá, o cara, não sei se era dos Estados Unidos, PewDiePie, que nem de política fala, e censuraram o vídeo de um cara que só fala sobre jogos. Isso aí é uma ditadura, velho, sinceramente. Então eu espero que a internet não caia nessa censura, assim, de censurar até um cara que está falando sobre vídeos sobre educação, sobre ciência, ou um cara que está falando sobre jogos de videogames ter seus vídeos censurados. Eu espero que isso não aconteça. Mas assim, por mais que a internet tenha muita coisa útil, ela também abre portas, obviamente, para coisas ruins. Infelizmente o pessoal tá com preguiça de ler, e é bom você ver vídeos, obviamente. Caso contrário, eu não estaria fazendo um vídeo aqui. Mas não é só ver vídeos, você também tem que aprimorar a leitura. E quando o cara cita um livro, como eu vou citar já já, se você não puder comprar ou ter acesso a todos, pelo menos um desses, você tenta comprar, tenta ler para aprender alguma coisa, não ficar só restrito ao que eu ou qualquer outro youtuber, qualquer outro professor, pensador esteja falando. Então, uma das coisas que me deixou estarrecido é que, por exemplo, eu faço parte de muitos grupos no Facebook que tem esse mesmo objetivo que o meu canal aqui no YouTube, discussão sobre ciência, sobre o cotidiano, sociedade, história, filosofia, matemática e tudo mais, física. E vi umas coisas que me deixam estarrecido, duas, né, para falar a verdade. Uma delas
é dizerem que não existia câmaras de gás na Alemanha. Você vê que logo quando acabou a guerra, a gente tem inúmeras imagens disso, várias fotos da época, das câmaras de gás, onde não só judeus, a maioria era judeu, mas tinha ciganos, tinha também arianos, contrário ao sistema, pessoas com deficiências físicas ou mentais, iam para os campos de concentração. As primeiras pessoas eram os mendigos, né? Eram os sem-tetos, que ninguém vai sentir falta, né? Não tem ninguém, não tem família, não tem ninguém por ele. Vai deixar a rua bonitinha, né? Sem ter ninguém sujo na rua. Essa era a ideia da época, né? Discurso de ódio. Depois veio os ciganos, que o pessoal nunca gostou de ciganos, né? Na Europa, basta estudar a Idade Média, a Idade Moderna, você vai ver. E a mesma coisa os judeus, tanto é que eles viviam em guetos, né? Separados da sociedade. É, e você vê que ao longo da história, esses povos eles foram muito discriminados. E no período, quando terminou a guerra, encontraram lá os campos de concentração, que tinha câmara de gás, tinha é, alguns hospitais onde tinha o médico Joseph Mengele, dentre outros. Mas Mengele foi o principal, onde ele fez experimentos com crianças com deficiências físicas, mentais, na tentativa de criar super soldados, uma nova raça ariana e tudo mais. É, Charles Darwin ele não era uma pessoa racista, tanto é que ele quase perdeu o emprego dele quando estava vindo para a América do Sul estudar, né, o continente americano, como se deu a formação, né? Que Darwin era geólogo, né, ecologista, muita gente não sabe disso. Mas o filho de Darwin não puxou ao pai nesse sentido, e sim, era uma pessoa racista, Leonard Darwin, e participou de algumas conferências com Winston Churchill na Inglaterra sobre essa questão de criar uma super raça, seres humanos mais evoluídos, o que seria um ser humano evoluído e um ser humano inferior intelectualmente e tudo mais. Então essa discussão já existia na Europa mesmo antes de Hitler e Mussolini e esses caras aí. Tanto é que se você lê o livro de Hitler, quando você lê não quer dizer que você é um cara racista. A não ser que você esteja lendo para pôr em prática aquelas ideias, mas você pode ler como uma forma de conhecimento histórico, que é o que eu faço, conhecimento histórico. Você vê que no livro o próprio Hitler fala dessa literatura racista que já existia, né, antes dele, e que ele desde criança foi entrando em contato com essa literatura. Mas a partir da idade adulta foi quando ele começou a seguir essa ideia, né, pôr em prática. E ele faz um discurso de ódio máximo, principalmente aos judeus. E o pessoal aí colocar vídeos ou postagens aí, dizer que o Holocausto não existiu ou que não teve câmaras de gás. Como assim, meu irmão? Não precisa você fazer uma pesquisa, um doutorado em Segunda Guerra, em nazismo, para saber que existiu, não. Uma pesquisa simples você descobre. Tá? Não fica tão refém do vídeos de youtuber ou de postagem em Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Não. Faz tua pesquisa. Por exemplo, você está vendo eu falando aqui? Faz a pesquisa. Procura ler pelo menos um dos livros que eu vou indicar aqui. Procura outros vídeos também de outros canais. Do meu canal eu tenho um vídeo sobre o nazismo, eu vou deixar na descrição. Então faz aí tua pesquisa. Agora você afirmar que não existiu é, câmaras de gás. Pô, logo quando terminou a guerra, lá os soldados encontraram né, os campos de concentração onde tinha as câmaras de gás, onde geralmente a maioria dos judeus eram mortos. Até aquela judia, né, comunista, Olga, que teve no Brasil, que foi entregue por Vargas a Hitler, foi uma das vítimas. A filha dela só escapou por acordos políticos, liberaram, né, a filha dela para vir para o Brasil, onde foi criada pela família do pai, e o pai, né, Júlio Prestes, só pôde ter contato com ela já alguns anos depois, não me lembro a data exata, acho que ela já era uma pré-adolescente. Então como é que você quer negar isso? Isso é histórico, isso tem filmagens, isso tem é, fotos, pinturas na época e tudo mais. Pode perguntar a qualquer historiador renomado aí. Então, assim, não fica tão refém a vídeos não, do YouTube. Não fica tão refém ao que os outros dizem não. Lê. Por exemplo, Aldous Huxley, quando ele escreveu Admirável Mundo Novo, que eu recomendo aqui a leitura, aqui, Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley.
Embora esse livro seja uma obra de ficção, ele deixa bem claro na introdução dele que essa ideologia de criar super soldados, de uma raça pura, uma raça superior, já existia na Europa, entendeu? Essas ideias já existiam na Inglaterra. Winston Churchill com Leonard Darwin e outros cientistas discutiram isso com políticos e tudo mais. Hitler só pôs em prática o que já vinha sendo discutido na Europa. Agora, por que a guerra entre aliados e os nazistas? Hitler ele foi um crítico do capitalismo, né, principalmente capitalismo norte-americano, e do comunismo soviético. Mas pelo fato dele criticar o comunismo, que é um sistema falho, que no papel é bonitinho, mas na prática não funciona, a mesma coisa o capitalismo, livre mercado, liberdade de comércio, mas essa liberdade de comércio não é muito frágil, né? Um pequeno comerciante não tem como competir com um grande comerciante. Então, o capitalismo também é falho, né? Mas, por mais que ele tenha criticado esses dois sistemas, isso não faz dele um herói. Entendeu? Toma cuidado, o herói só existe no cinema, na televisão. Na vida real não existe não. Existem seres humanos que fazem coisas boas, como o Darwin, que quase perde um emprego quando estava vindo aqui para as Américas, sobre a questão como os negros eram tratados nos navios, né? E tudo mais. É aquele padre que eu esqueci o nome agora, mas que salvou inúmeras crianças judias de serem mortas, né, na época da Segunda Guerra, né? Que, se eu não me engano, na história tinha um túnel dentro da igreja dele onde permitia a passagem. É, aqui naquele filme, A Lista de Schindler, é, o jogo que ele utilizou para poder salvar os judeus, né, conseguiu salvar muitos. Muitos, inclusive, estão morando em Israel, ainda estão vivos, né, já bem velhos, né. Então, procura pesquisar melhor antes de fazer a pesquisa. Por exemplo, esse livro aqui fala sobre José Mengele, os experimentos humanos que ele fez e outros médicos também, embora Mengele seja o principal. O pensamento de Hitler e de outros nazistas, que é esse livro aqui, Nazismo, as grandes reportagens da revista Aventuras na História. Eu já indiquei esse livro em outros vídeos meus, que fala todo o processo de formação do nazismo, a ideia como de sedução que Hitler utilizou. Porque sim, existem judeus corruptos, como existem alemães, portugueses, espanhóis, angolanos, moçambiquenhos, congoleses, corruptos. Então ele pegou um grupo de judeus corruptos tal para poder disseminar um discurso de ódio contra todo um povo judeu. Muitos dos judeus que nem faziam parte desse grupinho seleto privilegiado. E disseminou aí o ódio. É que nem aquela uma frase do próprio Hitler. Você conta uma pequena verdade aliada a uma grande mentira, que passa a ser uma verdade. E foi exatamente o que ele fez. Por exemplo, ele citou muito as famílias que estavam enriquecendo na Alemanha. Algumas honestamente, outras não, mas estava falando da riqueza deles. Olha, está tomando os empregos dos alemães. Então é claro que muita gente concordou. Agora uma pergunta, por que os Rothschilds traíram seu próprio povo, hein? E financiaram Hitler? Acho que para não morrer, né? Traíram seu próprio povo. Então, já que os judeus eram tão ruins, por que ele ajudou a ajuda dos Rothschilds, né? Pesquisa aí mais um pouco. Os Rothschilds, diga-se de passagem, foi a única família na Alemanha que não teve seus bancos e suas lojas fechadas. Agora, depois da quebra do pacto que ele fez com a União Soviética, aí eles começaram a apoiar os aliados. Acho que por medo. Se ele quebrou o contrato com os soviéticos, ele pode quebrar com a gente também. E depois veio os Rockefeller nos Estados Unidos e financiaram os aliados e tudo mais. Mas é que essa questão do ódio aos judeus vem desde antes do nazismo, como mostra nesse livro aqui, fala a perseguição que os judeus sofriam na Alemanha, mas vem na Idade Média, Idade Moderna, já vinham os judeus separados em guetos. Aqui no Brasil mesmo, a primeira sinagoga judaica foi feita em Recife, capital de Pernambuco. E nesse livro fala um pouco de Vanessa de Castro, das igrejas aos cemitérios, que fala mais sobre a questão da escravidão negra aqui no Brasil, né? E as doenças que tinham, né? Que cometiam os escravos, os marinheiros e tudo mais. Mas
Ela fala também do ódio que alguns judeus sofreram aqui no Brasil, é, perseguidos na Inquisição Europeia. Em Portugal, perseguidos na Inquisição Católica. E muitos dos brasileiros têm descendência judaica, porque nós brasileiros somos descendentes portugueses e boa parte dos portugueses eram descendentes de judeus e fugiam da perseguição judaica. Como também de outros países da Espanha que vieram para cá, da Alemanha e de outros lugares também, Holanda e tudo mais. E fala assim de judeus que vieram aqui no Brasil e passaram por esse mesmo preconceito, tiveram até que é, cultuar o seu Deus, a sua religião de forma escondida. Tiveram os chamados cristãos novos. Muitos cristãos novos foram convertidos à força para não morrer, mas clandestinamente eles guardavam, né, o sábado e as leis judaicas. Mas era aquela coisa assim, bem escondida, e a igreja já vinha bisbilhotando, né, para poder identificar quais realmente estavam convertidos ao cristianismo e quais não. Nesse livro de Marcos Carvalho, Liberdade, Rotinas e Rupturas do Escravismo no Recife, de 1822 a 1850, é o período que ele estuda. Deixa eu colocar aqui para ver se dá para ver melhor. Ok. Embora trate mais da questão negra, né, do, do cativeiro dos negros aqui, que a escravidão que mais pesou nas Américas foi a escravidão negra, obviamente. Tinha escravos brancos, índios, mesmo depois da igreja proibindo, mas teve o período são índios, mas a escravidão negra, tanto de negros que saíram do porto de Angola, de Moçambique, do Congo e de outras regiões, foi a que mais pesou no Brasil. No Brasil não, no continente americano como um todo. Mas também fala sobre a questão dos judeus. Sim, e existia judeus vigaristas que tinham escravos, que vendiam escravos, que lucravam com a escravidão, mas tinha judeus que eram perseguidos, como eu citei. Nesses dois livros fala isso, aqui já no Brasil mesmo. Esses dois aqui, ó, fala, já aqui no Brasil mesmo. Judeus que não tinham a liberdade de cultuar o seu Deus, né? E a sua religião e eram perseguidos pelos cristãos e muitos sendo mortos e tudo mais. E outro absurdo que eu vi recentemente uma postagem nesse grupo é o seguinte, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, meu objetivo é promover uma discussão científica, histórica, filosófica e sem ofender a religião de ninguém. Por quê? Porque aqui no meu canal tem gente que pensa. E dentre as pessoas que pensam, tem cristãos, católicos e protestantes, tem judeus, judeus praticantes do judaísmo e outros que não. Tem candomblecistas, umbandistas, budistas, taoístas, confucionistas, ateus, agnósticos. Então eu não vou fazer propaganda de qual desses grupos é o melhor no sentido religioso ou filosófico. Isso aí é com vocês, é uma questão pessoal de vocês. Eu tenho minhas questões pessoais, vocês têm as questões pessoais de vocês, de crença e tudo mais. E o objetivo do canal não é discutir isso. Mas eu vi uma postagem, perdão, a pergunta: por que os maiores assassinos da humanidade eram ateus? Teve muito assassino, muito psicopata realmente ateu, até porque para você ser alguém do mal, um bandido, um genocida, não precisa ser religioso. Stalin, Lenin e outros eram ateus e impuseram a ditadura na União Soviética. Principalmente Stalin. Stalin nem se fala. Stalin, ali o tanto de gente que ele matou, até Lenin tinha medo dele. Lenin já vivia alertando o perigo de Stalin no poder, né? Ninguém deu ouvidos a ele e deu a merda que deu. Mas a religião, sem querer julgar, mas a religião ela tem um histórico de perseguição, de morte, de violência muito grande. Todas elas. Judaísmo, islamismo, cristianismo, até o budismo, que é uma religião pacifista, né? Aquela coisa da meditação, bem calma. Teve seus episódios de violência, de agressão. Enfim, todas as religiões, se você for estudar a história, tem um histórico sangrento. Por isso que é muito comum as pessoas perguntar, por que no curso de história tem tanto ateu?
É porque quando você estuda a história das religiões, as pessoas muitas vezes vão perdendo a fé, porque diz, pô, tanto massacre em nome de Deus, pra que isso? Entendeu? Embora isso não é uma regra, existem historiadores excelentes, muito bom, perdão, no que fazem e não são necessariamente ateus. Alguns pertencem a algumas religiões, outros não, mas acreditam em alguma divindade. Mas é comum realmente acontecer esse afastamento da religião por conta disso. Mas uma coisa é você questionar um sistema, seja ele liderado por um grupo de ateus ou de religiosos. O nazismo tinha forte influência religiosa. No livro de Hitler mesmo ele fala da providência divina guiando ele. Que aquele não era providência divina, mas na cabeça dele era. Stalin, que eu só falei, era ateu e também matou muita gente lá na União Soviética, naqueles países vizinhos e tudo mais. Então, para fazer o bem e o mal, para impor uma ditadura, uma democracia, o que for, não precisa ser ateu ou religioso. Então, para com essa coisa que nem aquele jornalista lá, o da Atena, lá da Band, que veio dizer que só mata gente quem é ateu porque não tem Deus no coração. Não, quantos casos de pedofilia não tem na Igreja Católica? Tem na Protestante também, mas no caso da Católica, pelo menos a divulgação é maior. E quantos padres tem honestos também que não se prestam a esse serviço, né? Tá abusando de crianças menores. Mas quantos não tem envolvidos em pedofilia? Quantos pastores não tem aí traindo suas esposas e quantos não tem aqueles que são fiéis, respeitadores? Assim como tem muitos ateus honestos, decentes, tem outros que são os caras que não valem nada. Que não lê e usam o ateísmo como desculpa para fazer o que quer, para trair a namorada, a esposa, tá bebendo, tá discutindo com a mãe sem necessidade, com o pai. Então, gente boa e gente ruim tem vários créditos e descréditos. Então, eu recomendo que, por favor, antes de fazerem postagens é, no YouTube, no Facebook, Instagram ou qualquer rede social, faça uma leitura primeiro. Depois, você puxa uma temática de forma inteligente para um debate. É só isso. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Deixar aqui a minha solidariedade tanto a todas as pessoas, católicas, evangélicas, judias, ateias, agnósticas, espíritas, umbandistas, candomblecistas ou de qualquer outra religião, que possa ter, de alguma forma, ter sido vítima de um discurso preconceituoso. Então, eu lamento primeiramente por isso, eu já passei por alguns discursos intolerantes, então eu espero que pelo menos o pessoal que fez essas postagens revejam, né, o que estão dizendo e meus sentimentos, né? Eu sei que obviamente que ficaram ofendidos. Eu me senti ofendido também. Não só como um professor de história, um historiador, mas como ser humano, saber que tem gente que ainda quer defender Hitler como um herói. Uma coisa é você ler e ver, olha, mas ele tinha uma crítica bem forte ao capitalismo, comunismo, mas não transformá-lo num herói por isso, pô. O cara matou tanta gente. Eu sei que num conflito político é inevitável muitas vezes, num conflito social, a questão da morte. Essa história já nos ensinou. Mas assim, você pregar a morte a um grupo étnico, a pessoas com necessidades especiais, aí porque você falou mal do capitalismo, do comunismo, você é o herói contra o sistema. Não, pelo contrário, ele estava pondo um sistema ditatorial. Né? Então pesquisa aí. Ah, e só um detalhe, deixa dessa discussão tola se o nazismo era de direita ou de esquerda. Primeiro que essa questão de direita e esquerda, ao meu ver, e eu acho que ao ver de qualquer historiador que faz uma pesquisa mais aprofundada, vê que é um anacronismo histórico. O que é um anacronismo histórico? É você julgar suas ideias do tempo presente com uma ideia do passado. Uma coisa foi a Revolução Francesa, que teve aquela questão. Os favoráveis à República ficaram à esquerda e os favoráveis ao Império à direita. Por isso que diz que os esquerdas são os mais liberais e os de direita conservadores. Mas pelo menos aqui no Brasil está uma mistura, uma corrupção tão grande, tanto nos que se dizem de esquerda quanto os que se dizem de direita, que não dá pra, sabe, você ficar nessa ferrenha defesa de direita e esquerda, não. E sinceramente Hitler, como ele disse, ele criticou o comunismo, ele criticou o capitalismo, no caso comunismo de esquerda, capitalismo de direita,
Seria um novo sistema que ele queria implantar, mas esse novo sistema não era uma coisa é um sistema nacionalista, de pensar no seu país, mas era um sistema de discurso de ódio, de perseguição, e pintando-se de um herói libertador do povo, né? Libertar o povo dos judeus, dos doentes, dos ciganos, dos comunistas e dos capitalistas. Como eu já disse, é pegar uma pequena verdade, a corrupção existente do comunismo, do capitalismo, de alguns judeus realmente corruptos e gerar todo um ódio a toda uma etnia judaica. Aliar uma pequena verdade a uma grande mentira. Então toma cuidado com isso, por favor. Ok, obrigado e boa noite a todos.